Beleza, gente. Então, assim, a ideia é condensar um pouco o cirrótico na UTI para vocês. É meio que 30% do nosso estágio em 40 minutos. Então, o que eu fiz, né? Eu escolhi algumas complicações. Eu não sei se vai dar tempo da gente entrar em todas. Vou tentar passar meio por cima algumas coisas eu vou parar para a gente focar um pouco mais. Não sei se a gente vai acabar a aula. Eu marquei aqui uns 40 minutos mais ou menos para a gente falar. Na hora que der, a gente vê e dá uma sentida. Tá bom? Então, assim, obviamente, coisa mais clichê possível, mas cirrose é uma doença sistêmica, você vai ter complicações de todos os órgãos e sistemas, e aí eu vou tentar fazer um pouquinho de cima para baixo, meio sistemático também, para ficar um pouco mais didático, né? Então, primeiro ponto, cabeça, a gente vai falar um pouco de encefalopatia hepática na UTI, tá? O que eu preciso saber, o que eu preciso manejar, qual a melhor droga para escolher, o que eu preciso ficar de olho em cima do paciente cirrótico com encefalopatia na UTI, tá? A gente vai falar mais, vai dar uma pincelada na parte de hipertensão intracraniana, mas a gente vai falar um pouco mais do contexto crônico, tá? Essa figura acho que eu quase sempre mostro para vocês quando vocês passam lá. É um artigo de revisão do New England, 2014, que é sobre encefalopatia hepática, tá? Só para vocês lembrarem que, assim, o que acontece, né? Assim, óbvio que eu não vou ficar falando de fisiopatologia, mas para entender o tratamento é um pouco isso daqui, né? Então, as proteínas no colo, elas vão ser meio que metabolizadas em amônia e essa amônia vai ser absorvida. Vocês lembram que, assim, a circulação, ela venosa, né, ela tem meio que dois compartimentos. Tem a caval, que é membros inferiores e rim, e tem a enterohepática, né, que é intestino barra fígado. Isso tudo se junta na cava para cair no coração, tá? O que acontece? Essa amônia, geralmente, ela não se mistura para cair no coração de forma relevante, porque ela vai passar aqui nesse outro pontinho aqui, que é no fígado, né, que é o ciclo da ureia, onde ela vai ser convertida aí amônia em ureia. O problema é que no cirrótico ele não consegue fazer esse metabolismo de forma eficiente, tá? Então essa amônia acaba acumulando no sangue e ela chega a ultrapassar a barreira hematocefálica. Não precisa saber de nada disso, mas o que fica é, essa amônia no cérebro ela é convertida em glutamina, e a glutamina é osmoticamente ativa. E ela geralmente está dentro do neurônio, então é daí que vem o edema cerebral que vocês veem na fulminante, etc. e tal. Esse é o modelo fisiopatológico, né? É claro que o pessoal vai atrás de outras neurotoxinas que podem estar envolvidas, a gente não vai ter certeza disso, mas parece ter uma relação aí entre a amônia, quanto maior parece ser pior, tá? Então, a ideia de mostrar isso para vocês era só para dizer assim, bom, eu tenho um doente cirrótico na minha UTI que ele está encefalopata, qual droga que eu vou escolher para tratar isso? Então, se é um negócio meio crônico, uma encefalopatia relativamente leve, você tem tempo para ir resolvendo, em teoria, a primeira droga de escolha é a lactulose, que é o que vocês mais escutam, né? Que o que ela vai fazer é mudar as bactérias aqui do intestino, é um açúcar, tá? É um disacarídeo. Então, ele vai acabar aumentando a população de bactérias que não produzem o tal da urase, tá? Que não vão gerar amônia. Então, seria o primeiro passo. Se você tem um pouco mais de pressa, não vale muito a pena, assim, tá? A outra coisa, assim, como é um açúcar que você está dando, um efeito colateral muito comum que as pessoas não lembram disso é distensão abdominal. O cara, a lactulose distende pra caramba. Então, às vezes você tem aquele cirrótico, já está até meio numa certa hipertensão intraabdominal ali, muito distendido. Você passa o ultrassom e vê que a maior parte não é ascite, é intestino, e o cara está com dose alta de lactulose. Assim, é um remédio que na UTI eu uso muito menos do que eu vejo a galera usando, assim, sabe? Assim, não é porque é cirrótico que tem que dar lactulose, tá? Beleza. Aí, esse seria o primeiro passo. Mas ainda aqui no cólon, uma coisa que você pode fazer, talvez, para ganhar um pouco mais de tempo, seria esvaziar o cólon. Porque daí, assim, você não vai modificar a flora, mas você vai tirar essas proteínas que seriam meio que metabolizadas dali, tá? E aí você pode usar qualquer tipo de laxativo, ou pode usar o Clister, tá bom? Quando a gente fala aqui daquela partezinha do hepatócito do ciclo da ureia ali, aí a gente já está falando de melhorar o metabolismo, que aí entra a L-ornitina, a L-aspartato, que aqui no HC a gente não tem, às vezes a gente consegue umas compras, etc. Mas fora o pessoal usa muito, então eu acabei colocando na aula. Que a ideia dela é justamente dar um gás aqui nesse ciclo. E aí um efeito colateral possível é a uremia, tá? Isso é descrito, o pessoal do hepato gosta de falar isso, mas assim, na prática, às vezes a gente vê pouca alteração, assim, não é tão relevante. Talvez aquele cara que está dialisa, não dialisa, talvez faça sentido dar uma segurada, tá? Mas assim, quando o bicho pega mesmo, especialmente falando de fulminante, ou de uma CLF por uma HDA maciça, um cirrótico crônico que tem uma HDA maciça,
onde você tem o risco de hipertensão intracraniana, de abrir pupila e etc e tal, aí você tem que tentar tirar a amônia do sangue. E aí a gente acaba recorrendo à hemofiltração contínua, tá? Beleza. Só para falar aquele lance, porque isso daqui é meio que conceitual. As pessoas falam, ah, não, mas a primeira linha é lactulose, primeira linha é lactulose. Então a gente tem um trabalho que ele é relativamente pequeno, é 50 doentes, mas ele botou lactulose versus lavar o cólon, tá? Aqui é PEG, tá? É polietileno glicol, que é o Moving Lax. Moving Lax não modifica a flora, certo? Ele só lava o cólon. E aí aqui era a resolução de encefalopatia, o Moving Lax 3 dias antes ele conseguiu resolver do que a lactulose. Por isso que eu digo em relação à agilidade, pressa, tá? É claro que é um estudo pequeno para a gente generalizar, mas fica um conceito que se você tem pressa, às vezes não vale a pena você esperar a lactulose fazer efeito, tá? Só um detalhe é que aqui o uso do PEG era tipo assim, esquema para colonoscopia, eram 4 litros, tá? Por isso que às vezes eu faço, mas sempre com sonda nasointeral, nasogástrica, eu não gosto de fazer via oral, que é bastante PEG, tá bom? Aí vem aquela questão, Rodolfo, mas, pô, eu aprendi, porque, assim, eu costumo falar que tudo que a gente sabia na faculdade, a gente chega na residência, estava tudo errado. Daí a gente vai para a especialização que a gente aprendeu na residência, estava tudo errado, né? A gente vai num ciclo que daqui a pouco tudo que a gente aprendeu no jardim de infância estava certo, né? A gente está dando uma volta aí. Mas a gente aprende que, tipo assim, não, amônia não importa muita coisa, nem colhe amônia, porque a amônia não tem nada a ver. O que a gente vê é que nesses cenários hiperagudos, onde a amônia sobe muito rápido ou de forma muito intensa, ela guarda uma associação com herniação cerebral, tá? Então, assim, por exemplo, não, mas cirrótico crônico não tem tanto problema. Cara, a gente já viu alguns cirróticos crônicos, especialmente no cenário que eu falei de HDA maciça, onde essa amônia sobe rápido, não sei se é exatamente por toda essa fisiopatologia que a gente falou, ou simplesmente porque ela é um marcador que as coisas estão muito ruins, mas esse cara abre pupila em poucas horas, assim, sabe? Ele acaba funcionando mais como um fulminante do que como um cirrótico crônico. Isso tem alguns trabalhos, se vocês procurarem no Google, tipo, neurohemodinâmica do ACLF, ele compara fluxos cerebrais no cirrótico crônico, ACLF e fulminante. E parece que às vezes eles se comportam mais como um fulminante. Parece ter um crivo aqui acima de 150, onde as pessoas que fazem uma herniação cerebral costumam ter amônia acima de 150. Alguns pacientes com amônia acima de 150 não vão herniar, mas é um ponto ali que a gente fica meio de olho. Se você está pensando que algo pode acontecer em relação à parte neurológica, talvez seja um ponto para se preocupar. Uma coisa que eu coloquei na aula, só para lembrar, a amônia tem que ser arterial, tá? A amônia venosa, ela não consegue guardar uma relação com o grau de encefalopatia hepática. A amônia arterial, sim. Quanto maior a amônia arterial, maior tende a ser o grau de encefalopatia na escala de West-Heaven, tá? A amônia venosa, geralmente, ela subestima o valor arterial, assim, ela é menor que o valor arterial também. E quando a gente fala de diálise contínua, é porque, sim, existe uma relação direta com uma correlação super alta, de 0,86, entre, aqui está dose de taxa de ultrafiltração, mas é dose, tá? Entre dose de diálise e clearance de amônia. Então, quando você tem muita pressa, a gente teve um caso essa semana que era uma fulminante, ligou a hemofiltração contínua e continuou subindo a amônia. E aí o que a gente fez foi aumentar a dose da diálise. Então talvez seja um dos poucos cenários onde vale a pena se questionar se não vale a pena aumentar a dose da diálise. A gente tem trabalhos na sepsis que não vale a pena, né? Usar doses maiores de diálise na sepsis, mas no contexto de que aonde você quer baixar a amônia muito rápido, talvez valha a pena jogar com uma dose mais alta, tá? Agora a gente vai sair da cabeça um pouco, vamos falar um pouco de hemodinâmica, são conceitos meio soltos, assim, que talvez façam algum sentido na hora que você juntar na beira-leito, tá? Então, a primeira coisa é, assim, qual que é o basal do cirrótico, né? A gente escuta bastante, o cirrótico é um cara super vasodilatado, com débito cardíaco aumentado, e ele já é hipotenso de base, isso daí é o normal do cirrótico, tá? Na verdade, assim, quando você vai vendo a questão do represamento esplâncnico nele, realmente cai o débito cardíaco e ele compensa isso aumentando o débito cardíaco, principalmente através de frequência. Ele tem uma dificuldade em aumentar o inotropismo e o cronotropismo, mas ele consegue aumentar mais a frequência até do que o inotropismo. Isso gera um paciente realmente vasodilatadão com débito cardíaco mais alto, né? Um débito cardíaco meio suprafisiológico que ele está tentando se compensar. Inicialmente isso é suficiente e daqui a pouco isso começa a ser insuficiente, tá bom? Então ele vive nesse estado de vasodilatação, quanto maior o MELD, maior a vasodilatação. E aí eu coloquei aqui em vermelho o que realmente eu acho que vale a pena falar para vocês aqui dessa parte, que é a cardiomiopatia da cirrose. Por quê? Porque é algo muito frequente.
e a gente não costuma levar em consideração na beira-leito, tá? Então, até coloquei aqui, mas assim, tem... a cardiomiopatia da cirrose, ela tem 3 grandes características, tá? A mais comum, que é a que a gente usa mesmo para fazer diagnóstico, é a disfunção diastólica, tá? E nos estudos, essa disfunção diastólica fica em torno de 40% a 45%. Então, assim, metade dos doentes cirróticos vão ter algum grau de disfunção diastólica, tá? Os outros 2, só para dizer, né, eram 3, então, disfunção diastólica. O segundo, ele tem uma dificuldade de elevar o inotropismo e o cronotropismo, que eu acabei de falar, e outra é uma tendência à arritmia com alargamento de QT, que a gente vê, assim, me parece menos frequente na prática, tá? Por que é importante saber disso? Porque em alguns cenários o cirrótico vai para a UTI porque ele acabou de ser submetido a alguma estratégia que vai aumentar o débito cardíaco, que vai aumentar o retorno venoso subitamente, tá? Principalmente transplante e TIPS. Porque a questão do baixo débito, baixo retorno é um fígado cirrótico, ele é meio duro, ele gera uma certa resistência que o fluxo não consegue ultrapassar ali. Como eu falei para vocês, a gente tem 2 sistemas venosos, parte do retorno venoso da parte inferior do corpo vem do fígado, né? Essa circulação enterohepática que a gente comentou. Como você tem uma resistência grande, acaba alentecendo esse retorno e até represando esse retorno, né? Quando você faz um TIPS, que é uma ponte, né? Ou você troca esse fígado por um fígado normal, essa resistência desaparece e o retorno venoso aumenta meio que subitamente. Quando você aumenta o retorno subitamente num cara que tem disfunção diastólica, que é a cardiomiopatia da cirrose, aqui você pode ter uma descompensação de VD, tá? Então, isso é uma parada que vale vocês terem de conceito, que é a disfunção diastólica do cirrótico, tá bom? É bem frequente. Rodolfo, tem um doente cirrótico na UTI, minha impressão é que ele está séptico, está chocado, mas o joelho está bem perfundido, tempo de enchimento capilar está ok. Mas, como ele é vasodilatado, eu posso me confiar nisso ou não posso me confiar nisso, tá? É uma outra questão que não sei se incomoda vocês, porque não sei se é do dia a dia, mas assim, sempre incomodou. Pô, beleza, o tempo de enchimento capilar está legal, mas esse cara é super vasodilatadão. Será que eu posso levar em consideração isso? Então, assim, primeiro é a prova de conceito, né? Esse aqui é um trabalho que avaliou a perfusão do joelho, através de laser Doppler, e viu que realmente no cirrótico, comparado a controles, eles são mais vasodilatadões mesmo. Eles têm uma circulação periférica um pouco mais acentuada. Então, talvez isso falseie para vocês o tempo de enchimento capilar, o Mottling, etc e tal, tá? E aí o que esse cara viu, aqui tá a diferença, tá? O que esse cara viu é que o seguinte, quando ele foi avaliar Mottling, realmente o cirrótico altera pouco o Mottling, mas quando ele altera, a relação com a mortalidade é muito grande, mesmo em alterações leves, tá? Então, quando você tinha Mottling 2 para cima, a sobrevida era 0. Nesse trabalho que tem não era um trabalho grande, tá? Mas assim, quando você começa, parece que a perfusão ela demora para se alterar, mas quando ela começa a se alterar, é um sinal de que realmente está gravemente comprometida a microcirculação dele, tá? Parâmetros de macrocirculação não guardam muita relação com a sobrevida, mas os de microcirculação sim, tá? Então, Mottling que a gente acabou de falar, a questão do lactato, do clearance, etc e tal. Então, às vezes não vale tanto a pena você ficar guiando por pressão, mas os parâmetros de microcirculação, quando alterados, pode ser que eles demorem para alterar, mas quando alterados, isso é um sinal ruim, tá bom? E o lactato? Então, assim, é aquela velha questão. Pô, lactato no cirrótico é choque séptico ou a disfunção hepática, né? Bom, isso daqui é uma figura do mesmo doente, tá? É o lactato no dia 12 às 17 horas, maior que 270, ou imensurável pelo método da HC. Isso daqui é o mesmo doente no dia 14, às 8 da manhã. Então, 30 e poucas horas, quase 48 horas, 16. O mesmo doente. Vivo, né? Que a gente colheu o exame, tá vivo, né? Então, assim, mas lactato no axódio morreu, entendeu? Então, assim, qual é a questão? No doente cirrótico, não necessariamente a hiperlactatemia que tu tá vendo é hipoperfusão. Esse conceito de lactato marxódio é porque, às vezes, isso indica que o cara tá tão hipoperfundido na microcirculação, isso vai ser incompatível com a vida. Aqui pode ser uma falta de clearance, tá? Então, vocês vão estudar lá lactato, vão ter muitas aulas sobre lactato aqui, mas, assim, a ideia tem vários motivos que aumentam o lactato, mas o que reduz o lactato é um só, é o clearance, certo? E você pode ter uma hiperlactatemia, não pela hiperprodução, mas pelo déficit do clearance, tá bom? E o que fez esse clearance melhorar? Nesse caso, foi a hemofiltração contínua, tá?
Então, na hemofiltração contínua, você consegue suplantar esse déficit de clearance. Você não consegue ver esse mesmo padrão na sepse pura sem disfunção hepática. Porque ali o problema não é falta de clearance. O problema ali é hiperprodução. Tá? Bom, outra coisa que eu ia comentar em relação ao lactato nessa população isso não necessariamente é uma coisa boa. Tá? Não, tá hiperlactato, tem 200 de lactato. Beleza, mas ele é cirrótico. Cara, isso é uma coisa ruim, continua sendo uma coisa ruim, porque ele está tão disfuncional a ponto de que ele não consegue fazer o clearance, tá? Depois vocês vão estudar também na questão do lactato, mas assim, 70% do clearance do lactato é hepático, 20% é rim e 10% é músculo, mais ou menos nessa proporção, tá? O cirrótico tem a musculatura super ruim, geralmente é sarcopênico, tá? E não é incomum que eles tenham uma disfunção renal. Então é comum que eles percam o clearance quase que por completo. E aí quando você joga na hemofiltração contínua, digo hemofiltração mais pela porosidade, né? E pelo arraste, mas assim, vocês vão ver que vocês conseguem fazer esse clearance na contínua, tá bom? Beleza, outra dúvida que eu tenho na prática, será que eu posso aplicar o conceito de expansão volêmica no cirrótico, respondedor a volume, não respondedor a volume? Então assim, quando a gente aplica as mesmas avaliações ecocardiográficas na população de cirrose, você vai ver que você atinge, porque assim, os conceitos que pelo menos eu tenho dos artigos de população geral é em torno de 40% de resposta a volume. 40% a 50%, tem estudo que chega a 60% e tal, mas assim, metade responde a volume, metade não. No cirrótico, ixi, ficou amarelo aí. Então, beleza, vamos embora. No cirrótico, quando você avalia a resposta volêmica em relação ao volume sistólico, que é o que a gente realmente quer saber, né, se vai aumentar o débito ou não vai aumentar o débito, 62% não responde, tá? Não responde. E aqui embaixo eles colocaram em relação à pressão arterial, que não é exatamente o que a gente está buscando, mas é o que às vezes o leigo busca na prática. Porra, eu vou dar volume para aumentar a pressão, para não ligar uma droga, sei lá, alguma coisa assim. Cara, 3/4 não vão responder ao volume que você está dando. E a gente vai ver os problemas do volume no cirrótico, tá? Esse gráfico eu acho que eu coloco em quase toda a aula que eu dou, porque assim, é um conceito tão simples, tão idiota, mas que eu acho muito brilhante a forma que o cara apresentou. Então assim, toda vez que você tem pressão, você está falando de pressão arterial, você está discutindo um conceito muito simples, que são dois determinantes, conteúdo e continente, certo? A pressão vai ser o que está dentro do vaso versus o diâmetro desse vaso, certo? Conceito simples, óbvio, tá bom? Qual é a questão? Aqui ele desenhou dois triângulos, sendo que esse triângulo daqui seria o da hipotensão, e esse de cima seria normo ou hipertensão, tá? Qual que é a minha dúvida enquanto intensivista? Como é que eu tiro o doente do triângulo da hipotensão e levo ele para norma ou hipertensão? E aí o que ele mostra é, como é uma relação conteúdo-continente, o que é meio óbvio de se falar é o seguinte: se você tem uma entidade onde o problema é tônus vascular, vasoplegia, você pode dar volume, 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 você não vai chegar na norma ou hipertensão. O contrário também é verdadeiro. Se você tem um doente que está muito seco, você vai ter que dar muita droga para tentar levar ele para a norma de tensão. Tá? E aqui ele joga, por exemplo, choque séptico seria algo mais vasoplégico, o choque hemorrágico seria algo mais seco na fase inicial, anestesia, parará. O cirrótico, aonde que o cirrótico estaria? Especialmente nos pacientes com MELD mais alto, é vasoplegia. Tá? Então você tem o paciente que vai ter o tônus vascular aqui embaixo. Então, você consegue resolver o problema só dando volume? Provavelmente não, tá? Por isso, talvez eles não respondam tão bem em relação à pressão arterial, eles não respondam tão bem quando você dá volume, tá bom? A prova disso que eu estou falando está aqui. Então, essa aqui é uma correlação entre MELD e resistência vascular, onde você tem realmente resistências bem mais baixas e MELDs mais altos, tá? Então, realmente, o cirrótico avançado, ele é um vasoplégico de grande monta. Aqui do lado eu coloquei só para lembrar, porque às vezes a gente é um pouco precoce no início da vasopressina. Pô, tem um cirrótico no UTI, tá chocado, tá com 15 ml de nora e o Rodolfo tá ligando vaso. Isso aqui, obviamente, não é prova de absolutamente nada, mas a gente tem um conceito que o cirrótico tem uma dificuldade de produção de vasopressinemia endógena, tá? Ele tem uma dificuldade em produzir a vasopressina dele, própria, tá bom? Então aqui é pacientes cirróticos que foram para transplante hepático, pacientes cirróticos ou não cirróticos que foram para uma hepatectomia normal, tá bom? E aí eles mediram a vasopressina endógena das pessoas e viram que a do cirrótico é menor. Aí as pessoas já começam a extrapolar, né? Então talvez por isso que o cirrótico gosta tanto de terlipressina, porque terlipressina é um análogo da vaso. Talvez seja, talvez não,
A verdade é que a gente costuma associar vaso um pouquinho antes lá na UTI, mas assim, novamente, não tomem isso como uma verdade absoluta, tá? Isso é baseado em conceitos de mensuração e fisiopatologia que, quando você tenta levar isso para estudos grandes, quase sempre dá neutro, né? Ou errado. Última coisa de hemodinâmica que eu vou falar é em relação ao corticoide. Então, assim, vocês vão ver que a gente também costuma ser na UTI um pouco mais mão aberta com corticoide, tá? Começou a chocar ou choque de difícil resolução, a gente quase sempre dá corticoide. Não necessariamente a gente fica esperando o cara bater lá meio, 1 micrograma aqui, o choque refratário para começar. Isso talvez, assim, também, novamente, não tome isso como uma verdade absoluta, mas quando a gente avalia disfunção adrenal relativa, vocês vão achar isso na terapia intensiva geral como CIRSE, que é corticoide, insufficient, alguma coisa assim, é um guideline do ANANI 2017. Que ele tenta padronizar como que você vai atrás de disfunção adrenal no paciente crítico. Não estou falando de cirrótico, estou falando de crítico em geral, tá? E aí eles até tentam simplificar qualquer medida de corticoide aleatória sérico, cortisol sérico aleatório menor que 10, você poderia considerar alguma coisa nesse sentido, e que essa seria uma população que se beneficiaria mais do uso do corticoide, tá? Quando a gente vai avaliar a disfunção adrenal relativa, que é essa que eu falei para todo mundo, na população com disfunção hepática, a gente tem incidências muito grandes, tá? Então aqui eu coloquei em vermelho quando os que ele colocou que é cirrose e choque séptico, tá? Ou cirrose crítica, etc e tal. Você vai ver que você tem a maioria dos estudos em torno de 70%, tá? Teve um cara que deu uma escapada aqui, mas assim, o conceito que a gente tem é, aparentemente, quando o cirrótico está chocado, a disfunção adrenal relativa é muito frequente nessa população, por isso que a gente acaba dando o corticoide um pouquinho antes, tá? Tá certo? Não necessariamente vocês precisam generalizar isso, novamente, isso não é dado de estudo prospectivo randomizado, tá? Próximo, sistema respiratório. Quanto tempo já deu? Tô falando rápido, devagar, como é que tá? Tudo certo? Beleza. Então, vou falar um pouco do hidrotórax hepático. Então, é comum vocês receberem um paciente cirrótico por insuficiência respiratória na UTI. A gente tem muitas causas de insuficiência respiratória na UTI, quase sempre a telealbumina, mas é comum que esse doente tenha um hidrotórax associado, tá? E aí fica sempre aquela discussão, pô, o cara tem um hidrotórax, eu preciso puncionar o tórax, etc e tal. A primeira dica prática que eu dou para vocês é, se ele tem um ascite de grande monta, esvazia a barriga primeiro, tá? Quase sempre a dificuldade desse cara é realmente com a pressão intraabdominal, é realmente ele ter que elevar as pressões inspiratórias para compensar a barriga. Então, mesmo quando você vai ler sobre hidrotórax hepático, eles costumam comentar que é indicado fazer uma paracentagem de alívio antes, tá? Você pode ir atrás de puncionar o tórax, pô, o hemitórax tá velado e tal, mas não é incomum você puncionar só o tórax e o doente não melhorar, tá bom? Alguns conceitos básicos. Essas fotos aqui, que não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas é o seguinte, isso daqui é ascite porejando pelo diafragma, da barriga para o tórax. Tá? O hidrotórax hepático ele acontece por válvulas diafragmáticas que são unidirecionais. Isso explica porque 20% dos cirróticos tem hidrotórax sem ter ascite. Tá? Mas a ascite não surge no tórax do nada, ela vem toda da barriga. Tá bom? Outro ponto importante. Rarissimamente eles são bilaterais, menos de 2% das vezes. Quase sempre é à direita, mais de 80% das vezes, porque o diafragma direito é mais fino, tá bom? Então quase sempre é um hidrotórax à direita isolado, tá? Questão, como é que eu resolvo isso daqui? Então, o cara que está ambulatorialmente, ele vai tratar como se trata ascite, diurético, pirono, fura, etc e tal. A UTI você pode tentar isso, não é incomum que você tenha algumas contraindicações a tentar o diurético, tá? Então, o que a gente faz? Realmente, punciona a barriga, dá uma aliviada nessa pressão que está jogando essa ascite para cima. Se necessário, punciona o tórax. Não estou dizendo que é uma contraindicação puncionar o tórax, estou dizendo que vale a pena puncionar a barriga, tá? E aí você pode ir para algumas outras terapias. Então, só antes de falar, punciona o tórax, a cada 2, 3 dias eu estou tendo que puncionar o tórax do doente. Posso deixar um dreno? Cara, essa é uma dúvida comum, é o que a gente vê na prática, mas assim, se possível, não coloque um dreno, tá? Porque dificilmente você vai conseguir parar essa drenagem, dificilmente você vai conseguir resolver escape peridreno, ele vai perder peridreno e você não vai conseguir quantificar direito isso daí, e quando você for tirar, por mais que o cara dê um ponto, vai ficar vazando. E a chance de infectar é grande, tá? Então, quando que a gente vai colocar um dreno para resolver hidrotórax? A gente costuma discutir o dreno em 2 cenários. Pô, esse cara vai transplantar, ele está com mel de super alto, já resolve.
Beleza, vou resolver o problema do cara em pouco tempo, não é um dreno que vai ficar longo a permanência. Ou, pô, esse cara está em cuidados paliativos, ao invés de eu ficar funcionando ele a cada 2, 3 dias, vamos deixar um dreno aqui, a gente só abre a torneira e fecha, se infectar, a gente já está lidando com esse cuidado de fim de vida, a gente vê o que faz, tá bom? Mas no dia a dia, especialmente aquele cirrótico que está longe de transplantar, é um cara que ainda é candidato a transplante, vai demorar a internação, etc e tal, evita ficar deixando um dreno lá, tá bom? O TIPS pode resolver por conta da resolução da CIT, né? Resolução da pressão, resolve a CIT, resolve o que está indo para o tórax. Cirurgia para isso é complicado, mas você pode fazer um PET aqui no diafragma por conta dessas válvulas, a gente não faz, aí aqui no HC não faz, tá? Assim, não faz, não é por questão técnica, é por questão de escolha mesmo, porque se pega um cirrótico e submete ele a uma cirurgia grande, que às vezes pode ser manejado de forma conservadora, tá? E o transplante é o que realmente vai resolver isso daqui, tá bom? Outra disfunção respiratória do cirrótico é o espectro aí, síndrome hepatopulmonar versus síndrome portopulmonar, tá? O que é isso, gente? Quando você tem um cirrótico com represamento esplâncnico, esse represamento esplâncnico ele se dá mediante a vasodilatadores produzidos pelo cirrótico, especialmente o óxido nítrico, certo? Esse óxido nítrico vai chegar no pulmão. Quando ele chega no pulmão, o pulmão pode reagir de duas formas. Ou ele pode causar uma vasodilatação pulmonar intensa, que aí é o que você tem aqui na hepatopulmonar. O vaso, ele aumenta muito o diâmetro dele, e aí o que acontece? Essas hemácias que vão passando na parte de baixo não fazem troca. Isso é a síndrome hepatopulmonar. Você tem um shunt fisiológico, entre aspas, né? Você não é um shunt criado, ele é um shunt de vasodilatação, tá? E você tem uma hipoxemia. Então, a hepatopulmonar é basicamente uma hipoxemia por shunt no paciente com HP. Agora, o pulmão pode receber esse óxido nítrico e falar assim, cara, isso aqui está errado, eu vou começar a combater esse óxido nítrico, vou começar a produzir endotelina, outros vasoconstritores, digamos assim, tá? E aí você vai para o outro polo, que é a hipertensão portopulmonar, que é o que você tem um HP, tá? É uma hipertensão pulmonar. O critério é da pressão pulmonar maior que 25, ele caracteriza por um HP, igual uma hipertensão pulmonar de uma pessoa normal, de 25 a 35, assim, eles fazem uma certa ajuste, eles têm uma classificação de severidade, que é 25 a 35, 35 a 45, maior 45. Maior 45 contraindica o transplante, vocês não precisam saber disso. O que eu estou querendo dizer é, no transplante, lembra que eu falei que em algumas situações no cirrótico você vai começar a aumentar o retorno venoso subitamente? TIPS e transplante hepático, certo? Quando você faz um aumento de pressão de retorno venoso súbito num cara que tem hipertensão pulmonar, o que você vai desenvolver? Disfunção de VD, provavelmente, tá? Então você pode ter uma descompensação disso daqui no pós-transplante ou no pós-TIPS, tá? Pô, tô recebendo um PO de TIPS, super tranquilo, vindo da rádio de intervenção, fica de olho, pode desenvolver uma disfunção, porque aí você vai juntar HP, retorno venoso maior e cardiomiopatia da cirrose com disfunção diastólica. É muita coisa para um ventrículo direito, tá? Às vezes realmente descompensa. Só para, assim, na prática, e como que eu trato isso daqui, né? Se eu tá longe do transplante, etc e tal. É igual você trata HP idiopática, tá? Tem uma tendência a evitar sildenafil, porque talvez ele esteja associado a maior ruptura de varizes esofágicas, tá? HDA, esse daqui é acho que é o penúltimo ponto que a gente vai falar de HDA e disfunção renal, tá? HDA, eu não vou ficar falando o básico aqui, tá? Eu vou ficar pontuando algumas coisas que eu acho que o intensivista tem que saber lá na hora de receber um HDA na UTI, alguns conceitos básicos, tá? Então, primeiro, dados da história ou do exame físico que você tem que saber, porque eles são altamente preditivos de que realmente está sangrando. Por que eu digo que tem que saber? Porque se você falar isso para o endoscopista, provavelmente ele vai vir. Se você conta uma história meio aleatória, ele vai mandar você ficar seriando as coisas, ver aí, depois a gente... Mas isso daqui são dados clínicos que geralmente o endoscopista ele torna muito relevante para ele, tá bom? Então, assim, se o paciente... Isso daqui é geralmente visto pelo médico, tá? Nos estudos, tá bom? Então, se o conteúdo gástrico, na hora que ele vomita ou sai pela sonda, é sangue puro ou borra de café, isso tem uma especificidade boa para HDA, tá? Se ele tem uma melena vista pelo médico, isso também tem uma especificidade alta para hemorragia digestiva alta. Se o que você vê nas fezes é coágulo formado, isso é um dos dados mais específicos para dizer que esse sangramento é baixo, tá? O coágulo não vai sair do estômago e sair nas fezes, geralmente, tá bom? Eles colocam a relação ureia-creatinina,
que a americana eles usam a ureia nitrogenada, então é 30, mas para a gente seria 63. Quando você tem um doente que você está acompanhando ele há algum tempo na UTI e essa relação sobe acima de 63, isso pode ser um indicador também razoável de que tem uma hemorragia digestiva alta. Principalmente, a gente usa isso aqui mais para localizar do que para fazer o diagnóstico da hemorragia, tá bom? Ó, vou contar uma história para vocês que aconteceu essa noite, tá? Então, assim, pessoa de plantão no hospital fora, cara, tô com um doente aqui, pós-op, disso, e eu acho que tá sangrando, porque mudou o aspecto do dreno e o cara chocou. E eu liguei pro cirurgião, e o cirurgião falou que não vai abrir agora, porque o HB não caiu, tá? Acho que vocês já ouviram essa história algumas vezes, tá bom? Mas, assim, esse é um conceito relativamente básico, que é, na hora que você tem o sangramento inicial, você vai perder sangue total. Você vai perder o hematócrito, que é a parte das hemácias ali, e você vai perder plasma. Como quando você avalia a hemoglobina, você está vendo gramas por decilitro, e você está perdendo a grama e o decilitro, você vai ter um HB que tende à normalidade, ou próximo do que era antes. Numa segunda fase, ou no segundo momento, você vai começar a reabsorver ou o líquido que você deu, que acabou diluindo, ou ele começa a reabsorver o plasma que saiu, que ele perdeu para um terceiro espaço possível, tá? Ele começa a reabsorver esse plasma, mas a hemácia não é reabsorvida, é aí que o HB cai. Então isso pode levar algumas horas, tá? Então não se pautem pelo HB para dizer que o cara está sangrando ou não, tá bom? Bom, isso daqui é básico, acho que vou só dizer que toma cuidado na hora que você vai entubar um cara que está com hemorragia digestiva, mas ao mesmo tempo, não tente fazer uma endoscopia se a tua probabilidade de que seja uma HDA varicosa seja alta, eu prefiro entubar, tá? Por quê? Porque essa endoscopia provavelmente vai ser terapêutica. Provavelmente esse doente está com o estômago cheio e vai ser terapêutica. Pô, mas ele está muito bem, muito acordado e tudo. Beleza, você pode começar e ver o que dá. Mas, pô, o cara que tem uma mínima encefalopatia, pô, eu prefiro entubar, tá? A gente costuma usar drogas que têm um perfil hemodinâmico um pouco melhor, então principalmente ketamina, tá? É comum fazer o propofol e dar aquela chocadona e não voltar, tá bom? Não voltar, que eu digo, não resolver a hipotensão depois de separar a droga, tá? Mas a gente costuma, agora, tomar cuidado com broncoaspiração, então principalmente esse cara tá, HDA de repetição, evita ficar tentando fazer endoscopia na raça ali, é melhor sem entubar. O próprio endoscopista vai fazer o exame de forma mais tranquila, tá bom? Se eu sair correndo com a endoscopia, porque o endoscopista me falou que não vem agora, não necessariamente, tá? Você não tem motivo para ficar atrasando a endoscopia desnecessariamente, tá? Mas se o cara está muito instável, você pode tentar estabilizar ele antes da endoscopia. Após 24 horas, começa a impactar na mortalidade. Mas nesse estudo recente do New England, que avaliou ultra precoce, entre aspas, nas primeiras 6 horas versus 24, não teve diferença de mortalidade. Mas se você está num serviço e o doente está estável, o serviço tem endoscopia, quanto antes melhor, tá bom? Esse é um estudo que eu sempre mostro para vocês na UTI e que eu acho que é um dos estudos de conceito, talvez um dos conceitos mais importantes que vocês precisam ter na hora de cuidar de um paciente cirrótico, tá? Todo o volume que vocês dão para o cirrótico, ele não vai circular facilmente. Ele vai encontrar uma resistência na circulação enterohepática e ele vai ser represado na barriga, tá? Só que esse represamento não é, assim, inócuo, tá bom? Então, isso daqui é o seguinte, a dúvida é, estou com doente cirrótico com HDA na UTI, tá? O doente chegou na UTI com HDA, vou dar 2 litros de volume ou vou insistir um pouco mais com vasopressor. Primeiro, lembra daquele conceito que a gente acabou de falar, ele costuma ser vasodilatado pra caramba, então só dar volume não vai resolver muita coisa. A gente não tem certeza que você precisa subir muito a pressão desse cara porque ele está sangrando. E o outro ponto é, esse é um trabalho que ele fez o seguinte, ele pegou, sei lá, pegou aqui esse lado da sala, tá? Acho que eram 7 ou 10 cirróticos. Não estou dizendo que eles são cirróticos, mas... E aí ele deu volume para essas pessoas, 500 ml de cristalóide, tá? E ele media a pressão portal antes e depois de dar 500 ml de cristalóide. Então, pressão portal antes de dar 500 ml de cristalóide. Deu 500 ml de cristalóide, pressão portal depois. Deu mais 500 ml de cristalóide, pressão portal depois, tá? Então, a pressão portal, usualmente, ela sobe bastante quando você está fazendo uma expansão no paciente cirrótico. E isso pode fazer o quê? Piorar o sangramento, né? Porque, assim, o que mais as pessoas ficam encucadas, às vezes, assim, no HC eu já vejo menos, mas assim, serviço externo, o cara tá com HDA, vamos pedir plasma, concentrado de hemácia, dar 2 litros de volume. Cara, tudo que você tá fazendo é piorar a situação.
tá? Assim, evita transfundir desnecessário, evita dar volume desnecessário, foca um pouco no vasopressor, tá bom? Justamente por conta disso aqui. Se você está sangrando por hipertensão portal, aumentar a pressão portal não parece fazer muito sentido, tá? Isso ficou comprovado, assim, a gente tem poucos trabalhos que mostram que transfusão restritiva realmente muda a sobrevida. Um deles é na hemorragia digestiva, tá? Então, na hemorragia digestiva, um HB entre 7 e 9 teve menor mortalidade do que um HB acima de 9. Talvez porque o grupo teve menos ressangramento e menor pressão portal. Eles mediram pressão portal desses dois grupos nesse trabalho. Um trabalho do New England, famoso. Transfusions, Strategy Acute Upper Bleeding. Está aqui embaixo. Você tem uma pressão portal menor no grupo que é mais restritivo. E isso faz todo sentido, porque a gente acabou de ver por quê, né? Beleza. Isso fazia assim, era HDA em geral, mas quando você fazia análise de subgrupo, o que mais apontava eram os cirróticos, especialmente Child A e B. Talvez porque o Child C, talvez ele tenha outros motivos para morrer, tá bom? Como eu falei, pressão portal aumentou significativamente nos pacientes da estratégia liberal. Então, toma cuidado com o volume nessa situação, tá bom? Não é incomum o seguinte relato. Rodolfo, estou pedindo uma vaga aí na UTI do fígado. Um paciente estava aqui na enfermaria, ele internou por uma cirrose que estava progredindo, começou um hepatorrenal, veio para a enfermaria. Começamos telealbumina, estava tudo bem, hoje ele teve um HDA. Cara, a gente recebe muito paciente assim. E a maioria das pessoas não faz esse link. Tratamento de hepatorrenal com HDA. E talvez seja a grande causa da HDA desse doente, tá? Pressão portal. Como eu estava falando do INR, né? Então, assim, o INR, primeiro foi criado para monitorar a varfarina, todo mundo já sabe disso, etc e tal. No paciente cirrótico, não é um bom parâmetro para avaliar sangramento. E é por isso que eu estava falando, por que as pessoas dão plasma na HDA? Porque o INR vai estar 3. Aí a pessoa fala, pô, o cara está sangrando, eu vou dar plasma. Só que o plasma chega a ser pior do que a hemácia que você está dando, porque ele é proteico, ele é, né, como se fosse um colóide também. Então, quando você dá plasma, você está aumentando ainda mais a pressão portal do doente, que está sangrando por pressão portal. Então, também não é inteligente você tentar corrigir o INR por conta disso, tá bom? Pô, Rodolfo, mas o cara está com 3 de INR e está sangrando. Se a causa é varicosa, não faça nada com isso, tá? Se a causa não é varicosa, não faça nada com isso. Mas eu só digo isso que assim, esse aqui é um estudo que o nosso padrão ouro para avaliar coagulação e coagulopatia é o tromboelastograma, tá? Onde a gente vê a coagulação em tempo real. E o cara pegou e falou o seguinte, cara, eu vou pegar os pacientes que estão indo para transplante. Esse estudo, na verdade, ele está avaliando padrões de pró-coagulantes no transplante hepático, tá? Mas ele fez um gráfico interessante que era tag, não era rotem, então ele usou um valor aqui que isso daqui seria como se fosse um MCFS, tipo assim, tá bom ou tá ruim o meio do coágulo aqui, tá? E ele botou essa linha azul, que a partir daqui, os pacientes são pró-coagulantes. Eles são pró-coagulantes. Essa linha laranja fui eu que coloquei, que seria o valor de referência inferior, tá bom? Então, nesse meio, são pacientes com coagulação normal. Aqui, pró-coagulantes. Aqui, pacientes realmente coagulopatas, né? Então, beleza. Você vai notar que, dentro do conceito do paciente que tem uma coagulação normal, tem doente com INR acima de 6. Tá? Dentro do conceito de pacientes que estão tendendo a trombosar, tem paciente com INR de 4. Tá? Então, o valor isolado do INR é um mau preditor do status de coagulação desse doente. Quando você vai fazer estudo retrospectivo, de regressão logística, para ver o que é fator preditor de sangramento no cirrótico, o INR é um dos piores fatores preditores de sangramento no cirrótico. Tá? Então, assim, se eu tivesse que escolher 2 fatores, na prática, eu não tenho um rotem, eu tenho que escolher 2 aqui para me guiar, estou na dúvida se esse cara está coagulopata ou se é um sangramento mecânico, sei lá. Plaquetas fibrinogênias são um pouco melhores, tá? TP, TTPA, isso é péssimo na população de cirrótico para dizer se o cara é coagulopata ou não, tá bom? Outro conceito, né? Paciente cirrótico é coagulopata. Então, atualmente, o que se sabe é não. O paciente cirrótico, ele perde um pouco da produção dos anticoagulantes e dos procoagulantes. E ele vive num equilíbrio meio frágil, que a gente chama de hemostasia rebalanceada. Então, geralmente, ele tem uma coagulação que se segura, tá? Então, ó, o INR, pessoas com coagulação tendendo a hipercoagulação ou protrombóticas, tinham um INR entre 0,9 e 3,8. Esse é um conceito que o intensivista não tem e que eu acho importante passar para vocês. Então, assim, quando você vai ter um paciente com HDA varicosa, você vai entrar com o endoscópio e vai ver onde está... Você não, né? O endoscopista vai entrar com o endoscópio e vai ver onde está... O endoscópio vai ver onde está sangrando, tá? Essa informação, aonde está sangrando, é muito importante para a gente.
Porque o risco de sangramento varia com o local que está sangrando. Então, por exemplo, quando vocês forem ler lá HDA, vocês vão ver que a telepressina na HDA, ela é uma dose um pouco maior, e você faz por até mais tempo, até 5 dias você pode fazer telepressina na HDA, diferente um pouco do conceito que a gente está acostumado de doses um pouco menores na hepatorrenal, embora na hepatorrenal você também possa prolongar o tempo, tá? Mas qual é a questão? Ele fala assim, faça telepressina na HDA, antigamente era entre 3 e 5 dias, agora entre 2 e 5, tá? Considerando os europeus. Então, entre 2 e 5 dias. E você fala, mas eu faço tele 2 dias ou 5 dias? 2 e 5 é um range meio grande, né? Quando que eu posso suspender a telepressina? Depende muito da localização que você está usando. É o risco de ressangramento desse doente. Então, só para vocês terem na cabeça. O problema são esses dois aqui, ó. É a gastroesofágica de cardio aqui que vai para grande curvatura e a isolada de grande curvatura. A taxa de ressangramento nesses casos é muito alta. Então, esse é o doente que você vai segurar uma telepressina por mais tempo, tá? Ah, foi uma varize isolada, IgV2 aqui, tá? Aí já tá aqui, né? Grande curvatura também, mas já finalzinho. Aí a taxa de ressangramento já é bem mais baixa, tá bom? Balão gastroesofágico, outro conceito que o intensivista precisa ter e muitas vezes não tem, tá? Por quê? Porque não é uma situação frequente, vocês não vão passar vários balões gastroesofágicos durante a residência, né? Talvez nem passe nenhum, é comum que não passe, tá bom? Mas vocês precisam saber como passar, porque eu não sei para onde vocês vão na vida aí e vocês vão ser sempre uma referência no lugar que vocês estão quando o paciente estiver muito grave, tá? Então, assim, não conseguiu resolver endoscopicamente o sangramento ou não tem endoscopia, e o cara tá piorando na minha cara, eu preciso passar um balão, tá? Essa seria a indicação do balão. Você não consegue resolver endoscopicamente, aí até um pouco mais tranquilo, por quê? Quem vai passar é o endoscopista. Agora, não tem endoscopista, e o cara tá piorando na minha frente, aí você vai passar as cegas, tá? Então, como que eu passo o balão gastroesofágico? Primeiro, proteger a via aérea, óbvio, né? A gente já comentou sobre isso aqui, tá bom? A técnica, para resumir, a técnica é igual passar uma sonda nasoenteral. Só que você precisa ter a parte da insuflação do balão, certo? Então, vamos lá. Igual passar uma sonda nasoenteral. Vou passar aqui, medir bonitinho, na orelha, nariz, externo, essas coisas, sonda nasoenteral, normal. Passou a sonda, o que você vai fazer? Você tem que inflar primeiro o balão gástrico. Tá? Então, você vai inflar primeiro o balão gástrico. Depois que você inflou o balão gástrico, aí que você vai inflar o esofágico. Entre esses dois momentos, você tem que checar a posição do balão gástrico, para ter certeza que ele não está no esôfago, e que você não está inflando no esôfago. Tá bom? Beleza. Insuflo quanto? 250 ml. Pode ser ar, pode ser soro, o que for. Tá bom? Então, você infla. O que eu gosto de fazer é, chama o cara do raio-x, na hora que ele chegar lá, a gente faz várias imagens, né? Então, beleza. Passa o balão, insufla metade do gástrico, só para você saber onde é que está. Ah, não, beleza, tá correto? Tá correto. Insufla o resto e traciona. Beleza, tracionei o gástrico, aí eu vou inflar o esofágico. O esofágico não tem um valor certo. Por quê? Ah, é 250... Não. O esofágico, em teoria, você teria que colocar 10 milímetros de mercúrio acima da pressão portal do doente. Esse é um dado que você nunca vai descobrir, tá? Então, o que a gente faz? 25 milímetros de mercúrio, porque a gente julga que esteja entre 12 e 15. E a gente bota 25 milímetros de mercúrio, com cufômetro mesmo, tá bom? 250 ml, 25 milímetros de mercúrio. E aí vem a parte final, que é aquele lance de tracionar a sonda. Tá? Em teoria, você já tracionou aqui, mas é o último ponto que eu vou falar, que é o seguinte. É muito comum, e o próprio endoscopista faz isso, que é amarra essa sonda num balão, numa atadura com um soro de 1 litro na ponta que vai pender da cama. É um negócio horrível, né? E assim, esse 1 litro, por quê? Porque em teoria você tem que fazer uma pressão de 1 quilo, tá? Então o que eu faço? Eu deixo o endoscopista fazer isso, faz aí e tal, etc. Mas depois eu venho e faço essa manobra aqui. Eu tiro essa atadura, tiro esse soro, mantendo a mesma pressão. Como é que eu vou saber que eu estou mantendo a mesma pressão? Porque o balão ele é graduado em centímetros. Então, se essa pressão está trazendo em 25 na ponta do nariz, eu vou segurar em 25 na ponta do nariz, tá? E aí, com uma pinça, o que você tiver ali na hora, você vai clampear isso. Pode ser a máscara, eu não gosto da máscara. O que eu faço? Geralmente eu clampeio na fixação do tubo, tá? Aquela fixação, sabe? A fixação de tira ali. Eu clampeio na lateral, na fixação do tubo. Por que isso? Se você tem um soro puxando uma atadura, puxando o nariz do cara amarrado na ponta da cama, e você vira a cabeça do cara, isso daqui, você já está lesando a asa do nariz ou o septo.
na hora, tá? E isso é doloroso e é comum a gente receber paciente externo com o nariz todo destruído, assim. Quando você fixa no paciente, a mobilização da cabeça não vai interferir na sonda, tá bom? Então é um pouco melhor para o doente isso aqui em relação à lesão da asa do nariz, tá? Próximo. Lembra que eu falei da telepressina? Posso só fazer endoscopia e não dar telepressina? Não, é pior, tá? Isso daí é comprovado cientificamente. Então é melhor droga mais endoscopia do que só endoscopia. Tem que ser telepressina? Não. Em teoria, tele, somatostatina e octreotide são iguais. Tanto faz o remédio que você está dando, tá bom? Mas tem que dar, tá? Antibiótico profilaxia. Pô, mas a gente sempre repensa, né? Pô, preciso mesmo fazer uma profilaxia. Pô, antibiótico profilaxia é complicado, né? Assim, a gente tem evidência de que nesse cenário de hemorragia digestiva alta, não necessariamente varicosa, mas a gente acaba extrapolando isso muito mais para as varicosas, de que a antibiótico profilaxia por uma semana reduz a infecção e milimetricamente talvez reduza a mortalidade, tá? Então a gente faz a dose do Rocefin aqui é 1 grama dia ao invés de 1 grama de 12 em 12 por 7 dias, tá bom? A gente faz. Não, nem era para estar aqui esse slide, mas só para vocês saberem, cada vez mais a gente sabe que no paciente que sangra, você não precisa ser um sangrador de repetição ou crônico para pensar em TIPS. O TIPS muda a sobrevida dessa população de forma dramática. Então, os estudos estão avançando para TIPS no primeiro sangramento em determinadas populações, especialmente child C, tá bom? Nossa limitação aqui muitas vezes é o TIPS mesmo, né? E quem faça. Então, a gente tem um dia na semana que, se tiver o material, vai fazer. Beleza, última parte. E aí? Vamos parar aqui. Como é que vocês estão aí? Pode ser? Que horas são? Meu relógio eu tenho também, né? Beleza. Então, essa parte é talvez a parte que gere mais dúvida em todo mundo, que é a disfunção renal no cirrótico, porque ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe o que faz, né? Então assim, vou começar de uns conceitos básicos, e aí a gente vai indo. Então assim, primeiro eu gosto muito dessa figura, do blog do Ian Crit, lá ele tem o IBCC, que é tipo um livro de terapia intensiva online, né? Onde ele coloca algumas ideias, geralmente cada tema vai um autor específico e escreve, etc. E realmente é isso que acontece. Quando você vai ler hepatorrenal, o cara tenta separar em algumas caixinhas, entendeu? Não, porque se a fração de excreção é de sódio é isso, então isso aqui é NTA, então isso aqui não é... Cara, na prática da UTI, é um doente que sangrou, choque séptico, vancocinemia de 35 e uma disfunção renal e cirrose comendo. Então, você não sabe o que está acontecendo. E geralmente está acontecendo tudo, tá? Quando você tem uma causa muito específica, como eu falei agora, o cara acabou de sangrar e tem um choque séptico, eu nunca vou partir para ficar pensando em hepatorrenal de cara, tá? Mas mesmo no cirrótico, sem uma causa muito específica, o critério de hepatorrenal é muito ruim. Então, assim, ele abrange mais do que ele deveria abranger, e é difícil criar um critério novo, assim, isso vai evoluir, né? Mas tente não tomar como certo que é um hepatorrenal que você está vendo na sua frente, tá? Então é isso que a gente falou, muito difícil de diferenciar, tenta tirar o que está de confusão na frente. A fisiopatologia, pô, eu vou pular esse slide, porque assim, isso acho que a gente já falou bastante, né? Represamento plânquico, etc. Inicialmente o coração compensa com o débito cardíaco, depois ele não consegue mais compensar. Isso vai gerar uma certa hipoperfusão renal, vai gerar ativação de renina, angiotensina, aldosterona, etc. Beleza. Qual que é o raciocínio? Então, eu tenho um doente cirrótico na UTI que tem uma disfunção renal. Como é que eu vou pensar nesse cara? Então, o primeiro passo tem uma causa óbvia? Trata a causa óbvia. É choque séptico, é HDA, é pós-operatório. Resolve a causa óbvia, tá? Beleza, não tem uma causa e a create está alterada. Tá, aqui eu coloquei create maior que 1,5, porque para hepatorrenal, pelo guideline, ainda é acima de 1,5 que você vai fazer o diagnóstico de hepatorrenal. Isso vai mudar mais para frente, provavelmente, tá? Antigamente você só considerava IRA no cirrótico se a create fosse maior que 1,5. Não fazia sentido nenhum, mas estudos retrospectivos era quando aumentava a mortalidade. Mas isso eles já mudaram e agora eles adotam algo muito semelhante ao CADIGO, tá? 0,3 de create, disfunção renal no cirrótico. Mas eles ainda não mudaram da hepatorrenal. Tá? Mas a grande discussão atual é essa, então vai mudar em algum momento. Qual é a questão? Rodolfo, eu fico muito incomodado quando me vem um doente cirrótico com disfunção renal e eu tenho que ficar dando 1 grama por quilo por dia de expansão para esse doente. Tá? Não fique incomodado. Tá? Em teoria, isso vem do seguinte conceito: 2/3 desses pacientes vão ter uma disfunção renal, esse doente que eu ainda não defini que é hepatorrenal. Vai ter uma causa dita pré-renal. Eu coloquei entre aspas porque pré-renal não significa hipovolemia, significa que ele não encontrou uma causa renal, uma necrose tubular aguda, glomerulonefrite, etc e tal, tá?
e nenhuma pós-renal. Então, ele classifica que 68% desses doentes vão ter uma causa pré-renal. A questão é que, como eu falei, pré-renal não significa hipovolemia, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então, o que você vai fazer nesse cenário? Eu não tenho uma causa óbvia e o paciente tem uma creatina alterada. Expansão. Pode ser com soro? Até pode, mas a taxa de resposta é menor, então 1 grama quilo dia de albumina. Já falei isso em outras aulas, mas assim, a albumina ela não tem um efeito expansor plasmático tão grande como a gente imagina, é 2 vezes a 2 vezes e meia. Então, quando você dá 10 gramas, que é 50 ml, você está expandindo 120 ml, não é tanto assim, tá bom? 1 grama quilo dia numa pessoa de 70 quilos, isso aí daria de albumina mais ou menos 350 ml, que vai dar mais ou menos 700 a 900 ml de efeito expansor. É como se você estivesse dando 1 litro de cristalóide, tá? Por isso que mais ou menos o cara deve ter usado isso aí no estudo, tá bom? Isso como que é feito? Pega pessoas normais, dá albumina e vê quanto cai do hematócrito. E aí faz o mesmo com cristalóide, você faz uma regra de 3, tá? Beleza, então faça a expansão. Não respondeu, aí você vai ter a grande definição. É NTA ou é hepatorrenal. Aí você vai olhar se tem proteinúria, hematura, essas coisas, tá? Como eu falei, 68% é pré-renal, mas 68% dos 68% que é pré-renal, só 66% responderam ao volume, tá? No flowchart do cara, eram 106 doentes e 40 responderam a essa expansão, tá bom? Então, assim, não significa que 2/3 vão responder a volume. 2/3 não, você não vai encontrar NTA e etc. e tal, tá? Então, qual que é o diagnóstico? O critério diagnóstico é, você não tem uma causa óbvia, choque, drogas nefrotóxicas, lesão estrutural, nefrite, nefrose, que aí tem questão de proteinúria, hematura, etc. E o cara não responde à albumina, ou seja, um diagnóstico de exclusão, tá? Tipo 1, tipo 2, eu sempre me confundo, isso acabou, então você não vai ter mais essa confusão, agora virou agudo e crônico, que é o que era antigamente, só que com outro nome. Esse é o guideline do fluxograma do guideline europeu, que resume tudo que a gente falou, eu não vou falar de novo, mas é isso. Aqui quando ele bota maior que 1A, é maior que 1,5 de create, que é a classificação ICAC que eles usam, tá? E aí, parte final da aula, como é que eu vou tratar a hepatorrenal? Isso daí eu já sei, Rodolfo, albumina mais telepressina. Lembra que eu falei que é muito comum a gente receber insuficiência respiratória por albumina e telepressina? Isso acontece pelo seguinte motivo. A pessoa vai escrever o livro lá da emergência, ou X, qualquer livro que você for olhar hepatorrenal, não é culpa do pessoal da emergência, obviamente. Quando você vai olhar no livro, o que está escrito lá? Albumina 20 a 40 gramas dia e telepressina meio a 2 miligramas de 4 em 4 ou 6 em 6 horas, certo? O R1 pega o livro e fala, meu, vou resolver essa hepatorrenal agora na raça aqui, entendeu? 40 gramas de albumina EV agora, 2 gramas de telepressina de 6 em 6. Insuficiência respiratória tá aí, entendeu? Por quê, né? Então vamos lá. E aí tem a outra, a gente vai falar também da questão de ser em bolos ou ser intermitente, tá? Então por quê? Primeiro, na albumina você está aumentando o retorno venoso, mas ao mesmo tempo você está aumentando, lembra que eu falei que é comum esses pacientes sangrarem depois? Você está aumentando a pressão portal também, tá? Mas volta àquele conceito, passei 40% tem uma miocardiopatia da cirrose com disfunção diastólica. Por que a disfunção é diastólica? Por que não é uma disfunção sistólica? Porque esse cara, geralmente, ele é vasodilatadaço, né? Que é aquilo que a gente já viu. Resistência vascular sistêmica baixa. O que você vai fazer com essa resistência vascular sistêmica quando você fizer telepressina, que é um análogo da vasopressina, em bolos? Vai subir ela subitamente. Então você acaba com esse cenário de vasodilatadão do cirrótico. E nem sempre o coração dele está preparado para isso. Tá? Os caras refizeram muito recentemente, acho que tem 1 ano e meio, mais ou menos, aqui, o estudo de preciso da telepressina mesmo, não pode ser só albumina, tá? Que é o confirme. E aí o que eles viram é, quando você associa os dois, telepressina mais albumina, a resolução da hepatorrenal completa é de 32%. Já não é muito fantástico. Mas quando você faz só albumina, realmente ela cai aqui pela metade de 17%, tá bom? Então, se puder, tele mais albumina. Qual é a questão? Quando você associa a telepressina na albumina, a insuficiência respiratória saía de 3% para 10%. Então, novamente, não é tanto pela albumina, parece que é mais pela combinação com a telepressina, tá bom? Por conta desse aumento, a gente já falou de aumento de pressão portal, etc. Pulamos. Pô, Rodolfo, mas eu não tenho telepressina no hospital, posso usar noradrenalina? Para HDA, a gente não tem esse estudo. Para hepatorrenal, a gente tem, que é um estudo de não inferioridade entre nora e telepressina. Qual que é o problema disso daqui? É uma meta-análise de tão poucos eventos que quando você somava todos os eventos, era 40 de cada lado. Então, quando você faz uma meta-análise de estudos muito ruins ou muito pequenos, você pode estar potencializando um pouco os erros, tá? Então, esse estudo é muito confiável, olha.
Eu diria que a não inferioridade aqui é tipo aquele lance do 90 centavos é não inferior a R$1, mas não necessariamente você vai comprar a mesma coisa no mercado, tá? Então, não é necessariamente a Nora igual a TL, mas se é o que você tem, usa Nora, tá bom? E a dose que ele usava era uma dose meio relativamente alta, que era 0,5 a 3 miligramas hora, que dava um negócio tipo uns 20 ml hora. Não é o que a gente faz na prática e nunca vi ninguém fazendo, tá? Geralmente a gente sobe a PAM, deixa ali uns 85, 90 e vamos ver o que acontece com esse rim, às vezes melhor, tá? Recentemente, aí em 2019, o cara fez um estudo que só o estudo dele é maior do que todos os eventos da meta-análise, que é 60 de cada lado. E a telepressina foi superior à Nora. Então talvez isso aqui mude de novo e a primeira linha volte a ser só telepressina, tá? Acho que é o último slide, que é essa questão de fazer a telepressina em bolos versus telepressina em infusão contínua. Eu acabei de falar para vocês que é muito comum a gente admitir na UTI pacientes que eram cirróticos, foram tratar uma hepatorrenal e fizeram insuficiência respiratória. E a gente achava que a culpa disso era a albumina e que a gente está vendo que a associação com a tele é que talvez seja o grande problema. Comentei também do residente que vai prescrever a dose máxima de telepressina e o doente entra em insuficiência respiratória, tá? Por conta disso, eles fizeram o seguinte estudo. Vamos comparar, porque assim, não faz sentido. Telepressina é um análogo da vasopressina. Vamos comparar essa maluquice de fazer em bolos, tá? Versus colocar numa bomba de infusão contínua, a dose que ele ia usar em 24 horas e ver o que acontece. Então é um estudo de segurança, ele foi avaliar realmente a segurança. O que ele viu é que os efeitos colaterais caíam pela metade, de 43% para 20%. Tá? Vocês vão ouvir alguma controvérsia sobre isso no seguinte sentido. 80% do grupo em infusão contínua respondeu com uma dose menor, 30% menor. Aí os defensores de fazer embolos, que geralmente é a galera que faz na enfermaria, né? Não faz diferença e tal, vamos fazer embolos, etc. Fala assim, cara, você teve menos efeito colateral, 50% menos efeito colateral, porque você usou 30% menos de dose. O que faz sentido. O que não faz sentido é, se você comprovadamente atinge o benefício uma dose menor, e talvez isso esteja associado a ter menos efeito colateral, por que você vai fazer embolos? Tá? Isso é muito óbvio quando a gente está falando numa população de terapia intensiva, especialmente, onde você tem a bomba e o equipe. Então você pode fazer embolos ou você pode fazer contínua. Se você está na UTI, faça infusão contínua. É o que eu costumo fazer, tá bom? Muitas outras complicações que a gente não vai falar aqui, mas que em algum momento vocês vão passar no estágio, a gente vai falar em alguma outra aula aqui, tá bom? Dúvidas, comentários, reclamações? Deu? E aí? Eu faço também. Eu até esqueci de falar, mas eu faço pelo mesmo motivo. Então, tipo assim, a gente sabe que aumenta muito a pressão portal na hora que você começa a expandir o doente cirrótico, porque esse volume não vai circular livremente, ele vai encontrar uma resistência, vai ficar preso na circulação esplâncnica, vai lá para a variz esofágica do doente. Só que tem uma certa acomodação disso daí. Então, se você faz 40 gramas de uma vez, talvez você aumente muito a pressão portal. Naquele trabalho lá, ele dava 500 ml, viu o que acontecia e depois dava 500 ml, certo? Então, assim, eu prefiro fracionar porque eu acredito que talvez o impacto na pressão portal seja menor. Tá? Eu prefiro fracionar. Então, é aquilo que eu falei, do cara que quer resolver na marra e prescreve 40 gramas e vê agora. O que é muito pior, às vezes, você vê o cara no pronto-socorro que ele quer resolver, ele vai expandir e ele coloca 1 grama por quilo agora, 80 gramas agora. E aí você vê lá 5 frasquinhos pendurados que já correram e você fala, meu, daqui a pouco esse cara tá sangrando lá na UTI. Então, assim, é um conceito um pouco mais prático, mas parece ter um embasamento, eu prefiro fracionar sempre. Tá? Ô, Rodolfo, pode perguntar? O pessoal de casa não ouve. Desculpa. Se você tem uma HDA varicosa, você sabe que transfundir talvez não seja tão legal, mas em que momento o paciente está em choque hemorrágico? Em que momento você vai dar? Quanto você vai dar? O que eu faço? Beleza, então o que a KT tá falando é, o cara veio por um HDA que talvez seja varicose, às vezes você nem sabe se é varicose ou não, né? E ele tá um HB de 5 e etc e tal, e você nem sabe o que está acontecendo direito. Antes da endoscopia, o que eu faço eu dou o sangue, e geralmente corro atrás da endoscopia. Se vai demorar, o paciente continua deteriorando, eu costumo repor fibrinogênio, avalio plaqueta numericamente, tento
entender se faz sentido ou não, e no desespero do plasma. Tá? Se você vai ter uma endoscopia rápida, aí eu espero, às vezes eu dou o sangue e espero. Tento estabilizar o doente com vasopressor e sangue e espero. Quando eu sei que ela é varicosa, aí eu só dou o sangue. Tá? A não ser que, por exemplo, o cara começou um HDA varicosa no hospital da Piraporinha, demorou 48 horas, chegou no HC, aí foi endoscopar, e o que você está vendo mais não é um sangramento varicoso especificamente, mas é um trato digestivo que vai porejando, é uma sufusão hemorrágica. Esse é o cara que provavelmente está coagulopata mesmo. Então é um cara que já consumiu e etc e tal. Então nesse caso, o ideal seria um trombo. Se você não tem trombo, cara, vida real. Eu reponho o que tiver que repor. Tento fazer isso da forma mais conservadora possível. Ah, é 4 a 7 unidades. Eu vou na 4, entendeu? Não vou tentar resolver tudo de uma vez. Mas na vida real, se você não tem, se você não está sabendo direito o que está acontecendo, repõe. Se você tem uma comprovação de que o que está sangrando é um ponto de uma variz que está rompendo, cara, não vai na louca. Não faz nada além do sangue, tipo, que se tiver abaixo de 7, tá? Porque o que você vai fazer é imediatamente aumentar a pressão portal. Só que você falou do balão, não sei se eu entendi o jeito que você fixa. Você falou que ele se deixa num número, tem um número, que eu entendi. E o que você faz é só prender ele, para ele não sair desse número, é isso? É exatamente isso. O que você vai fazer, ao invés de colocar um pêndulo na ponta da cama, é porque acho que talvez o pessoal emprestou da Ortop, né? Você tem que botar 1 quilo, aí você pega uma atadura, amarra um soro na ponta, joga na ponta da cama e vira um pêndulo isso aí. Só que é um pêndulo no nariz da pessoa, que é um orifício minúsculo, né? É isso. E assim, não só é um pêndulo no nariz da pessoa, como é um pêndulo na fossa nasal, como é um pêndulo na faringe, como é um pêndulo no esôfago e no estômago, tá? Então não gosto de fazer isso. O que eu gosto de fazer é fixar no doente, não na cama. Porque se você mexe o doente e deixa a cama no mesmo lugar, vai dar ruim. Então o que eu faço é isso. Geralmente, se é aquela fixação só do adesivo, eu peço para a equipe trocar, se a gente tem disponível, pela fixação eu não sei o nome daquela fixação. Isso, é. E aí, não tenho, daí você pode fazer igual tinha na foto ali, que é a máscara da VNI na boca do doente, pode botar o tubo por dentro e você fixa a sonda. Uma coisa importante que eu esqueci de falar. O balão, ele tem 3 vias. Uma para você inflar o que você tem que inflar e uma via de drenagem, certo? Quando você clipa, você perde a via de drenagem. Pô, então não é inteligente, porque eu vou perder a via de drenagem. O que a gente vê na prática é que é muito comum essa via obstruir. É difícil você usar essa via na prática e ela continuar drenando coágulos e sangue. Isso não vai acontecer. Então, assim, provavelmente você não vai ter a via de drenagem à sua disposição. Por isso que eu clipo. Tá? Mas para infundir você pode, por exemplo, eu quero infundir alguma coisa que é muito, muito importante nesse cenário. Você pode, sei lá, tirar a clipagem, segura a tração no ponto que você tem ali, sei lá, 25 centímetros. Você segura lá nos 25 centímetros e infunde por essa via, que ela é de drenagem, mas ela também é de infusão. Cara, então é isso. Em teoria, você vai tracionar 1 quilo, que é essa história do soro, entendeu? Então, a minha prática, a minha vivência é de ter endoscopia. E o que o endoscopista faz, geralmente, é colocar o soro. E, geralmente, eu chego depois disso que isso aconteceu, né? Então, o que eu faço eu vejo aonde ficou 1 quilo e troco a fixação da atadura pela clipagem. É o que eu costumo fazer na prática. Em teoria, o correto é você fixar 1 quilo, né? Então, se você chegou num cenário em que você vai passar o balão, acho que você pode tentar fazer essa experiência toda, de fixar no soro e trocar pro... Tá bom? Acho que é o jeito mais fácil de saber se é 1 quilo ou não. A gente não vai ter nenhum equipamento que mede 1 quilo ali, né? Ainda em relação ao HDA, aquele papo o second look, se for um caso de uma HDA varicosa, que sempre surge a história de tipo assim, pode cutucar ali e sangrar de novo. Enfim, se no caso da HDA varicosa, eu não sei como é que a gente costuma fazer aqui no HC, se a gente costuma fazer e qual que é o momento que se pensa em fazer isso daí? Assim, o second look, ele é obviamente muito controverso, né? Mas eu não gosto de fazer quando é varicoso clipado, tá? A não ser que você tenha um motivo, você acha que o doente está ressangrando. É comum que esse doente tenha uma melena residual.
mas não é comum que ele volte a ter uma pior hemodinâmica súbita, tá? Ele pode chocar e continuar chocando desde que ele sangrou. Mas estava tudo bem, de repente ele começa a piorar novamente a hemodinâmica e você tem algum dado clínico que te sugere que é um novo sangramento, aí eu acho que talvez seja o momento de fazer um second look. Second look profilático, ele acaba tendo um pouco mais de espaço nas HDAs de outras etiologias, por exemplo, ulcerosas, em que você botou um clipe metálico e injetou adrenalina, alguma coisa assim, só que geralmente quem define isso é o endoscopista, tá? Mas o endoscopista não ficou muito seguro, ou não ficou muito satisfeito. Ele não conseguiu olhar alguma parte, porque tinha um coágulo muito aderido que ele não quis tirar, alguma coisa assim. E aí ele vai para um second look. Mas na HDA varicosa, que é mais ou menos o que a gente está falando aqui, o próprio endoscopista não vai querer fazer. Especialmente se ele botou muita banda. Tá? Uma outra coisa é, tipo, e a questão da sonda? Posso deixar uma sonda ou não? Posso passar as cegas? Quando tem clipagem recente, a gente evita ficar passando as cegas. Tá? Por endoscopia seria o ideal, mas o próprio endoscopista não gosta de endoscopar quando acabou de clipar nos primeiros 2, 3 dias. Tá? Dieta. Cara, terminou tudo que o endoscopista fez, se quiser deixar líquido, eu não me importo. Eles gostam de pedir um jejum ali de 12 a 24 horas, mas, pô, não é uma água que vai passar ali e tirar o clipe, entendeu? Então, assim, dieta líquida, ok, à medida que forem passando aí 48, 72 horas, aí a gente começa a progredir um pouco a consistência. Uma dose a mais se não está respondendo? Calcula de alguma forma? Só repetir, que acho que a Ana Caroline está em casa. O Paulo perguntou como definir a dose da diálise contínua. Beleza, então é aquele cenário em que chegou uma hepatite fulminante, né? Não é aula de hepatite fulminante, mas hepatite fulminante. Começou a progredir da encefalopatia para a sonolência, a gente já costuma passar o chá ali e entubar, tá? Você começou a diálise contínua, usualmente, a gente aqui no serviço já começa com uma dose um pouco maior. Vocês vão ver lá que do doente usual, se não me engano, estou de 25 a 30, né? Mas mais próximo de 25. A gente já começa nos 30, geralmente. E aí você vai dando uma olhada na amônia, porque assim, a única coisa que você tem para guiar um pouco é se isso está sendo suficiente para fazer aquele clearance de amônia que a gente comentou ou não, tá? Então é a situação que você começa uma diálise contínua e a amônia segue subindo. E aí a gente vai aumentando a dose, de 30 para 35, para 40, para quanto der, até você atingir o efeito que você quer, vai guiando pela amônia ali, é o que a gente tem para guiar. Como eu falei, não necessariamente o que mata o doente é a amônia, pode ser que seja um outro neurotransmissor que a gente nem descobriu ainda. Mas tem uma associação clara entre essa elevação da amônia e o desfecho neurológico. Eu tenho uma máquina que tira amônia, e eu tenho meta-análises retrospectivas, porque aí geralmente é doença rara, que é a fulminante, que mostram que essa retirada de forma contínua, né, especificamente hemofiltração contínua, está associada a melhor desfecho de sobrevida. Então me parece que está bem fechado o ciclo para indicar sempre que possível, e a gente vai guiando pela amônia. Vou fazer uma pergunta para os R3, que acho que essas R4 já discutiram bastante no nosso ano de residência. É claro para vocês por que diálise contínua e não intermitente? Só assim, porque a diálise intermitente tira solutos mais rápido, né? É claro para vocês esse o motivo por qual a gente indica contínua? Sacanagem. Não, a questão do volume de distribuição da amônia, você vai precisar de uma coisa um tempo mais prolongado, do contrário, na hora que você tirar a diálise, volta a subir tudo de novo e é ruim igual, né? O mérito é zero meu, o Rodolfo falou isso ontem. Só em relação a essa questão da tração nasal, você pode passar a hora, o gástrica, para evitar essa questão? Muda alguma coisa? Embora o clássico seja o naso, você pode até passar a hora, só que, novamente, não vai mudar nada do que a gente acabou de falar, quanto você bota, quanto você traciona e tudo mais, tá? Só que é muito desconfortável para o doente, então ele vai ter que estar numa sedação um pouco mais intensa, isso pode ter algum efeito hemodinâmico. O segundo ponto isso não modifica o fato de que, ao invés de a pressão estar variando e a sonda estar rodando no nariz, vai continuar acontecendo a mesma coisa na boca, né? Então pode lesionar ali, pode machucar. A outra questão
Se você está tentando gerar uma pressão de 1 quilo, a distância entre a cabeça e o soro vai ser um pêndulo, né? Quando o doente levanta a cabeça, esse soro vai cair um pouco mais. Ou um pouco menos se ele puxa para trás. E o tanto que esse soro está pendurado pode ter alguma alteração de pressão aí. Então, assim, cara, sendo muito sincero, se puder fixar, eu prefiro fixar. Sempre, né? Mas, assim, eu nunca tive a situação de passar oro. Sempre foi naso. Acabamos? Eu tenho uma isso? dúvida, pode perguntar? Opa. Voz do além. Pode. É uma dúvida e uma curiosidade. A curiosidade é só, você lembra o que que deu com aquele paciente do lactato? E a dúvida é se, eu na hora eu não sei se eu viajei, mas tem alguma coisa para hepato-renal que avalia só terlipressina no caso versus terli e albumina, Rodolfo? Valeu. Bom, começar pela segunda, tem. São estudos mais antigos, mas eles já tentaram só albumina e já tentaram só tele, e a combinação é superior, tá? Em ambos os cenários. Em relação ao doente do lactato, assim, esse é um caso que eu trouxe que eu já vi algumas vezes, tá? Esse doente especificamente, ele era uma fulminante que transplantou. Eu não lembro exatamente se ele sobreviveu, mas assim, já tive esse mesmo caso que saiu bem e já tive esse mesmo caso que faleceu, tá? É isso? Valeu, gente. Um abraço.